O seu planejamento de marketing para 2026 vai falhar. Calma. Tá, eu tô te provocando, mas ao mesmo tempo essa informação não é um exagero. A maioria dos planos morre na gaveta antes de alcançar um resultado real. E em alguns casos leva boa parte do seu budget ou até todo o seu budget e não traz resultado nenhum. Eu sou o Gabriel Bearzi, diretor de marketing da Layer, e no Layer Explica de hoje eu vou te mostrar como a gente pode evitar esse destino tão triste. Vou te mostrar como criar um planejamento estratégico de marketing para 2026 que vai realmente guiar a sua empresa para o sucesso. Então assiste esse vídeo e já começa o seu planejamento, porque o planejamento para o ano que vem tem que começar agora. Vamos lá. Só para vocês verem que eu não estou exagerando. Você sabia que 71% das empresas brasileiras não bateram as metas de marketing em 2024? Esse dado está aqui no panorama de marketing e vendas da RD Station, realizado no início desse ano. E o problema é pior que isso ainda. 33% dos 3.800 profissionais entrevistados disseram que nem metas definidas eles tinham para esse ano. E fica pior que isso. 59% dos CMOs disseram que o orçamento que eles tinham não era o suficiente para executar o planejamento de marketing que eles imaginavam. Em resumo, não dá para desperdiçar verbo e tempo, e improvisar custa caro. Mas quem investe em estratégia de marca e rigor estratégico tem vantagem clara. Então vamos lá. Para começar, sei que vocês sabem isso, mas eu queria trazer esse adendo. Planejar não é simplesmente colocar metas e números numa planilha. O planejamento, ele tem que ser uma espécie de bússola que vai guiar você e seu time através de investimentos para o objetivo real do seu negócio. Então pensa que eu falei bússola, mas pode ser o GPS também. Eu preciso chegar lá. O planejamento é o caminho para que você consiga chegar nesse ponto. Sem planejamento, você e seu time correm o risco de se perderem em tarefas, demandas aleatórias, que na verdade não vão levar vocês para caminho nenhum e não vão trazer nenhum resultado. Sabe aquela frase famosa do gato da Alice no País das Maravilhas? Que se você não sabe onde você quer ir, qualquer caminho serve? Ela se encaixa perfeitamente aqui. Mas, para quem busca resultados reais, não é qualquer caminho que serve, né? Tem um outro ponto muito importante de destacar aqui, que é a gente ter um alinhamento de expectativas correto. Afinal, se você tem uma expectativa que é irreal, que é inalcançável, ou que não faz sentido para os rumos da sua empresa, isso já coloca todo o plano por água abaixo. Então, o ideal é que o planejamento já comece com metas cabíveis, baseadas em dados e que sejam constantemente revisadas. A gente vai falar das metas SMART já já. Além disso, as análises que você faz, elas têm que ser vivas. Vou dar um exemplo, a análise SWOT que a gente faz hoje não é a mesma que a gente vai fazer amanhã, porque as coisas têm mudado muito rapidamente. Então tem essa visão que mercado, pessoas e tendências mudam muito rapidamente. Anota aí. O planejamento precisa ser um processo vivo, não é que ele foi entregue e acabou, ele não para. Outro ponto, não é possível prever o que vai dar certo ou não. Então o seu planejamento, ele não tem que ser um escopo fechado. Fiz, acabou, é isso, não mudo mais, está escrito em pedra ali. Isso não existe e não vai funcionar nos dias atuais. E se lembre, apesar de tudo isso, planejar não é antecipação por antecipação, é estratégia. Então, óbvio, o planejamento muda, o planejamento é vivo, mas se você deixa ele muito em cima da hora, fica difícil de executar, de você conseguir organizar o que você vai precisar fazer, os recursos que você vai precisar ir atrás. Então, sim, ele é vivo, mas ao mesmo tempo, ele tem que começar de uma forma antecipada, assim. Então, por favor, comece o seu planejamento para 2026 já agora. Isso é essencial para que ele consiga rodar de um jeito orgânico e que seja saudável para você e para sua empresa. Bom, falei, dei uma boa introduzida aqui, acredito que vocês já sabiam algumas ou várias coisas dessas que eu falei, mas agora eu vou abrir as portas aqui da Layer e eu vou trazer uma estrutura que a gente acha que é uma estrutura que funciona muito bem e, obviamente, ela pode ser mutável, ela não precisa ser seguida exatamente do jeito que eu vou passar, mas já é uma estrutura base para você começar a pensar o planejamento, e é a estrutura base que a gente usa internamente aqui também para as estratégias da própria Layer e dos nossos clientes. A etapa 1 é o diagnóstico. Antes de ir para qualquer lugar, você precisa saber onde você está. Então, nessa primeira etapa, a gente faz uma análise SWOT, a gente faz uma pesquisa de mercado, a gente faz um estudo da concorrência e a gente avalia todas as campanhas passadas. As nossas, os nossos clientes, a gente entende tudo o que aconteceu, o que foi bom e o que não foi. A segunda etapa é a definição de metas SMART, como eu falei anteriormente. E SMART aqui é um acrônimo, né, que representa 5 critérios, que são específico, o objetivo precisa ser claro e direto, eles têm que ser mensuráveis, né, então você tem que conseguir acompanhar esses dados e números, saber se você está alcançando resultados ou não. Alcançáveis, então, metas que você consiga alcançar, que não seja um negócio fora desse mundo, porque metas impossíveis de serem alcançadas desmotivam no meio do caminho. Você vai abrir mão, o time vai abrir mão, porque, bom, é impossível de chegar mesmo, então, por favor, criem metas que sejam possíveis de você alcançar. Relevantes, então, o objetivo precisa estar alinhado com o seu negócio.
e temporais, ou seja, devem ter prazo. Preciso cumprir isso até tal data. Temos X tempo para que a gente alcance esse objetivo. Resumindo, definir os seus objetivos, as suas metas SMART, é como se você estivesse escolhendo o destino que você vai colocar no seu GPS, né? Brincando com a metáfora que a gente tinha feito aqui. Depois de definir as metas, a gente vai para a etapa de identificação do público e da proposta de valor. Não existe estratégia se você não sabe com quem você está falando. Ponto. Mergulhe na buyer persona da sua marca e mostre para ela por que seu produto ou serviço é único para ela. Aí depois disso, a gente vai para a escolha de estratégias e táticas. Então aqui é com um mapa definido, eu sabendo o destino, eu sabendo com quem eu estou falando, que eu entrego de valor, agora eu defino a rota, o que eu vou fazer para chegar nesse destino. Quais vão ser as minhas estratégias e quais vão ser as táticas que vão operacionalizar cada uma delas. E por fim, a gente chega na etapa de orçamento e métricas. Então aloque o orçamento de forma inteligente e defina as métricas que realmente importam, como por exemplo o CAC ou o LTV. Em paralelo, agora eu vou trazer aqui alguns erros comuns que você pode cometer que vão jogar o seu planejamento por água abaixo. 1. Não alinhar os times. É muito comum a gente ter times de marketing e vendas desalinhados, por exemplo. Quando você desalinha os times, você transforma o seu negócio em um processo industrial. Às vezes as pessoas fazem uma tarefa, mas não sabem onde essa tarefa vai levar, qual que é a importância dela para o seu produto ou serviço. Então ter um time alinhado e um time que entende o que faz e o propósito daquilo faz com que ele crie com mais qualidade, veja importância no trabalho e entregue mais valor para o cliente final. O segundo erro é ignorar dados. Gente, não existe mais você tomar decisões com base no achismo. Porque penso que, acho que. Não, isso não dá mais. Cada decisão precisa ser baseada em dados. O terceiro erro é deixar o plano na gaveta. Muitas vezes isso acontece porque as metas não estão sendo atingidas e aí o time fica um pouco perdido, mas a solução não é engavetar. Não desista, reavalie o plano, entenda o que pode ser ajustado ali. Eu falei muito do planejamento ser vivo, então ele deve ser vivo também nesse sentido. Acreditem quando eu falo, às vezes pequenos ajustes já podem mudar totalmente esse rumo e fazer o seu planejamento voltar à órbita, voltar à linha ali e você conseguir cumprir os seus objetivos com as estratégias que você traçou. Pô, Gabriel, mas essa parte de o planejamento não tá dando certo, ela me pega um pouco, eu nunca sei o que fazer. Calma, trouxe aqui uma lista do que fazer se o seu planejamento estiver dando errado. Vamos lá. 1. Revisite as suas metas SMART. Entenda se elas faziam sentido em todas as siglas. Às vezes, se uma delas estiver desalinhada, pode comprometer um todo. Então, a primeira coisa que você vai fazer é revisitar as metas e ver se elas estão fazendo sentido. O segundo ponto é analisar os dados. Mas aqui eu não estou falando de levantar números, é analisar os dados. Exemplo, você tem uma campanha no Instagram que não trouxe os cliques que você imaginava. Por quê? É o criativo que não está bem feito, a linguagem do post não está falando com o público, a segmentação da campanha está errada. Eu não sei. Você vai ter que analisar esses dados de forma bem analítica mesmo, entendendo, criando hipóteses e testar para que você consiga entender onde é o caminho correto. Se você desistir já na primeira ou na segunda ou até na terceira vez que uma campanha não deu certo, você está simplesmente desistindo. Não desista. E depois de entender esses pontos, você, obviamente, vai ajustar a rota. Isso é super normal. Você ajustar a rota não é só quando dá errado. Às vezes você ajusta a rota quando tá dando certo para otimizar ainda mais os resultados. Não se desespere se você tiver que mudar o seu planejamento, ou uma frente dele, ou uma estratégia. Isso é normal. Quando a gente fala de marketing, principalmente o marketing nos dias de hoje, ele é muito dinâmico. As coisas mudam de um dia para o outro, literalmente. Então entenda, dinamismo vai acontecer. O seu planejamento, como eu já falei, sei lá, umas 2 vezes aqui hoje, ele tem que ser orgânico, ele tem que ser vivo. Se você não tiver disposição de revisitá-lo todo dia, entender o que está acontecendo e ajustar o que for necessário, você vai morrer na praia. E aí, o último ponto, depois de tudo isso, é você aprender com esse processo. Porque daí nos futuros planejamentos ou nos futuros ajustes de rota, você já vai ter entendido o que dá certo e o que não dá. Tenha isso tabelado em algum lugar, tenha esse controle, para que você consiga também repassar para o time, repassar para futuras pessoas, para que todo mundo entenda os caminhos que já deram certo e os que não deram. O que eu quero dizer com todos esses pontos é que errar não significa recomeçar do zero lá atrás, não é isso. Mas sim gerar insights para que você consiga tomar decisões mais inteligentes nas próximas rodadas do seu planejamento. Bom, por hoje é isso. Queria finalizar dizendo que você tem que manter o seu time conectado com esse processo vivo. O seu time entendendo isso, eu tenho certeza que os seus problemas vão diminuir pela metade, ou até mais. O segredo do sucesso nos dias de hoje no marketing é a consistência, é a capacidade de você se adaptar e a capacidade de você entender que mudanças e ajustes de rota fazem parte para um caminho de sucesso. Agora,
agora é a sua vez. Pegue o seu planejamento para 2026, se ele já estiver pronto, ou se você for criar um novo, aplique essas etapas e entenda onde você pode fortalecer a sua marca para o ano que vem. E lembre-se, quem começa cedo, revisita o planejamento constantemente e tem um bom alinhamento com o time, sai na frente. De qualquer forma, se você precisar de alguma ajuda, a LayerUp está aqui para potencializar os seus resultados e construir um planejamento estratégico para sua empresa com vocês. Se você quiser conversar e entender como a gente pode te ajudar de maneira personalizada, é só clicar no link da descrição e falar com um dos nossos especialistas. A gente se vê no próximo Layer Explica. Tchau, tchau.